Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu companheiro nessa caminhada de todos os dias da partilha do Santo Evangelho. Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua amizade, a sua oração. Como é bom formar esta família espiritual através aqui do nosso YouTube. Estamos na sexta-feira, dia 19 de janeiro, e o evangelho proposto pela liturgia de hoje é o de Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, hoje o Evangelho nos apresenta este chamado dos 12 apóstolos, a escolha dos 12, segundo o evangelista Marcos. E antes de chegar ao elenco dos 12, o Evangelho nos dá algumas indicações que são fundamentais para nós entendermos o que é vocação, o que é o chamado de Jesus. O Evangelho começa dizendo que Jesus subiu ao monte, e o monte é o lugar da oração, é o lugar da presença de Deus, da intimidade de Jesus com o Pai. E depois de orar, depois de estar na intimidade, Jesus chama. E chama os que Ele quis. Então, em primeiro lugar, nós entendemos que todo chamado de Deus, toda vocação é um dom. Então, é vontade de Deus, não escolha nossa. Antes de eu ter decidido ser padre, eu acredito que Deus quis. Foi um chamado dele. A vocação nunca parte de nós mesmos, mas é um chamado de Jesus para nós. E Jesus chama quem Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer. É preciso que nós entendamos isso, né? Que é a vontade de Jesus que precisa prevalecer, não a nossa, mas a dele. É Ele quem chama. E foram até Ele. Jesus designou os 12 para que ficassem com Ele. Então, o primeiro chamado, seja qual for a nossa vocação, qual seja a missão que Deus nos destine, é ficar com Ele, é permanecer com Ele. Porque nós só podemos ser enviados, só podemos fazer as coisas em nome de Jesus se de fato estivermos unidos a Ele. Porque senão não tem sentido. Então, antes de ser padre, antes de celebrar missas, antes de batizar, antes de administrar paróquia, antes de fazer coisas, eu preciso estar com Jesus. Você, no seu casamento, antes de cuidar da sua família, dos seus filhos, você precisa estar com Jesus. Quem é chamado a ser missionário, a levar a palavra de Deus, antes de tudo precisa ficar com Jesus. Essa é a nossa primeira vocação, o primeiro chamado é estar com Ele. Por isso, a nossa atenção à nossa vida espiritual. Eu te pergunto, como você tem cuidado dessa dimensão tão importante da sua vocação? Você tem permanecido com Jesus? Você tem encontrado momentos do seu dia para estar com Ele, na sua presença, na sua intimidade? Então, primeiro, Jesus chama para que eles ficassem com Ele e depois enviá-los a pregar. Depois, a missão. Mas se nós não nos alimentamos da presença de Jesus, nós não teremos nada a oferecer. Então, peçamos
a Deus que Ele possa renovar a nossa vocação, seja ela qual for, seja qual for o teu estado de vida, que você possa hoje sentir o chamado de Jesus renovado em seu coração, que você tenha uma nova disposição para segui-lo e para servi-lo. E onde Ele te enviar, que você possa fazê-lo com alegria, com amor e no espírito de serviço. Porque com Jesus tudo ganha um novo sentido, tudo ganha um novo ardor. A alegria de servir, que é alimentada pela nossa intimidade com Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você hoje a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilhe essa mensagem e fique com Deus.